Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como sempre, tenho o prazer de ter junto comigo meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Nunes. Seja bem-vindo de volta, seu Pé. Fala aí, Massaro, estamos aí mais um dia, sem contar que ontem foi um dia antológico para as questões políticas, porque um primeiro presidente americano foi condenado realmente ele foi, para quem não acompanhou, só se você estivesse numa caverna aí, porque ontem só se falava disso, o Trump foi condenado nas 34 acusações dele, e o mais interessante, cara, é que esse cara ele faz história acima de história, só com coisa negativa, mas o mais interessante é que ele pegou isso daí, já meteu uma campanha de levantar fundos e o cara já passou dos 30 milhões de fundos. Esse é o Trump e vamos, que o show não pode parar. Mas como ele disse, o grande veredito vai ser no dia das eleições e o bicho vai pegar. Só simplesmente mostrou que a América está realmente mais dividida do que dividida sempre esteve. Então não é mais os Estados Unidos da América, é o Estado desunido da América agora. Eu acho que vai começar. Eu não sei qual o primeiro filme que vai acontecer primeiro. Que vai ser Fuga de Nova York ou se vai ser o Hunger Games. Um dos dois vai virar os Estados Unidos, velho. Cara, ó, eu te falo uma coisa séria, cara. Eu sou fã de série política. Eu gosto muito de séries que falam de política. Mas eu fico imaginando os caras que estão tentando fazer uma série do Trump. O cara não dá, mano. O cara fala assim, mano, os caras toda hora tem. Não, joga o projeto fora, vamos começar. O cara é tão punk na informação que os caras devem estar escrevendo. Não, vamos escrever como que ele passou do aprendiz para presidente. Putz, mano, já não dá, mano, porque ele já é presidente. Então, como foi o tempo dele de presidente? Putz, já não dá porque teve o 6 de janeiro. Não, então vamos fazer depois do 6 de janeiro. Mano, já não dá porque o cara foi condenado. Não, vamos fazer do condenado. Não, mas vamos dar porque os caras não conseguem parar, mano. É muito incrível. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vai dar uma série boa isso aí. Esse é programa de número 99. Estamos quase no número 100. Estamos gravando dia 31 de maio de 2024. Só deixando um aviso para vocês que semana que vem não tem programa. Esse que vos fala está tirando uma semana de férias. Na verdade, eu ainda trabalho, mas eu vou tirar o resto da semana de férias porque tá difícil. Mas é isso aí. Só se você estiver esperando o programa semana que vem, não espere muito. Vá acompanhar os programas antigos. Porque eu também sou de ferro. Não sei. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro programa. É o que a gente está aqui para fazer. Mariuske Ademari. Então, nosso bloco de notícias, nosso programa, e a gente começa tradicionalmente com as notícias federais, né? Então, primeira notícia do dia 25, é que os liberais estão lutando para reconquistar o terreno perdido com eleitores jovens usando podcasts e influenciadores, né? O primeiro-ministro Justin Trudeau realizou uma assembleia local com estudantes do Durham College em Whitby, em Ontário, na última quarta-feira, na verdade, na quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, ano passado. Um pesquisador de opinião pública alertou que os liberais não têm caminho para a reeleição, a menos que eles consigam se reconciliar com os eleitores mais jovens. Depois de lançar um orçamento no mês passado com promessa de ajudar as gerações mais jovens que lutam com moradia e custo de vida, o Trudeau embarcou em uma maratona de mídia online, participando de entrevistas com podcasts populares e canais do YouTube sobre saúde, finanças pessoais e basquete feminino. Os liberais também estão investindo em mídias sociais e conteúdo criado por influenciadores para alcançar os eleitores mais jovens, em uma tentativa de reduzir a diferença nas pesquisas com os conservadores. O partido está focando em temas como moradia e custo de vida, né, que são importantes para os eleitores dessa faixa etária. Enquanto isso, o líder conservador, o Pierre Poilievre, está liderando entre os eleitores mais jovens e está se comunicando com eles por meio de plataformas de mídia social.
Os liberais também estão trabalhando com criadores de conteúdo não remunerados, incluindo influenciadores, para alcançar os eleitores dessa faixa etária. Alguns membros do partido estão se adaptando a plataformas populares como o TikTok para se conectar com os eleitores. No entanto, eles também estão enfrentando desafios, como a proibição do TikTok pelo governo federal em dispositivos do governo. Os liberais estão buscando formas criativas de alcançar os eleitores e reconstruir a confiança com essa parcela importante dos eleitorados antes das próximas eleições. Antes de você começar a bater, Pé, eu só queria dizer que se o Trudeau quiser dar uma palhinha no programa aqui, aumenta a audiência, então não vou achar ruim não. Tá? Obrigado, assessor de imprensa, um abraço. Então, cara, eu já comentei disso aqui alguns programas atrás. Todo mundo sabe que quando a gente falou, se eu não lembro do programa, a gente havia comentado que o Trudeau, ele, nas últimas pesquisas, ele está perdendo muito entre os jovens. Essa é a grande preocupação dele, que era a grande força que ele tinha em 2015. Ele está perdendo entre os jovens estão tendendo a votar. Lógico, tudo baseado nas pesquisas que a gente tem hoje, sabe? Em política muita coisa pode acontecer, mas ele está perdendo. E ele contratou, não lembro o nome, ele contratou um especialista que era na geração X, na geração Z, que o cara falou que... Então isso é tudo um reflexo da mudança que ele vai tentar fazer para reconquistar aí o eleitorado mais jovem. Mas o problema, de novo, o Trudeau, essa é a minha opinião, agora eu vou falar realmente a opinião, não estou baseado em fatos nem estatística nenhuma. A única maneira do Trudeau ganhar a próxima eleição, se a gente continuar vendo a estatística do jeito que está, é se o Poilievre se tornar realmente um woke pior que o Trudeau. E aí ele vai ter alguma chance, porque da maneira que está hoje, e não é uma pesquisa, são várias. Se você pegar o aglomerado de todas as pesquisas que foram feitas, tem mais de 10 pesquisas que já vem sendo feitas, ele bate o Trudeau em mais de 20%. A última que teve da Abacus até aqui no Quebec, ele tá empatado com o Bloco Quebecois no Quebec. Pra vocês terem uma ideia da força que ele tem. Muita gente fica rindo, falando, ele com esse, o grande bom senso. Só que em política, quando a mensagem cola, ele repete sem parar para justamente colar digam o que quiserem dizer sobre o personagem, falem o que quiser, mas os números mostram que está funcionando. São mais de 20 pesquisas, ele continua subindo e o Trudeau não tem dado nenhum sinal de que vai rear. E também já falei aqui também que entre os liberais já se fala que existe uma organização interna para a era pós-Trudeau. Então, assim, tá muito complicado. Lógico que ele nunca vai chegar e falar aqui assim, mas ele vai se bater até o último minuto, porque também não tem quem colocar agora no lugar dele. Mas essas negócio de virar podcast, influenciadores, é um sinal que ele volta agora a tentar reconquistar esses jovens. Mas o problema do Trudeau é a falta de coerência, porque quando você não tem coerência, você começa a passar um ar de hipocrisia, e é isso que está colando um pouco na imagem dele. E para quem tem visto a maneira que ele tem se comportado, é muito mais complicado do que ele pensa. Só para complementar o que você falou aqui, o 338 Canadá tá dando a chance do Partido Conservador ter a maioria dos assentos com mais de 99% de chance atualmente. Isso não é de hoje. Os gráficos mostram que ele já está nessa tendência desde o começo do ano, pelo menos. Então, eu acho que essa altura é bater em cavalo morto já. É complicado. E um novo relatório sobre a pobreza desafia os liberais e também os conservadores. Um relatório recente divulgado pela Food Banks Canadá destaca o número de canadenses que vivem na pobreza e dependem de bancos de alimentos para sobreviver. O líder conservador Pierre Poilievre criticou o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau por não ter feito o suficiente para combater a pobreza. No entanto, o relatório mostra que a pobreza diminuiu entre 2015 e 2020, mas aumentou novamente em 2022. O governo Trudeau introduziu programas de apoio como benefício para crianças do Canadá, mas o relatório aponta que mais precisa ser feito. Os conservadores não explicam como reduziriam os gastos federais sem afetar os programas sociais que ajudam os canadenses mais pobres. O relatório também destaca a necessidade de reformas no seguro-desemprego e a criação de um benefício permanente para alimentos e itens essenciais. O relatório desafia tanto o governo liberal quanto os conservadores a apresentar soluções para a pobreza no Canadá. E aqui o ponto interessante é que, primeiro, que não existe uma definição de quem é pobre no Canadá. Primeiro, porque se você declarar que é quem ganha, é lógico que existem estatísticas baseadas
na cesta básica, enfim, tudo isso, mas se você declarar automaticamente que pobre, eles não falam que é essa categoria, automaticamente você tem que preparar alguma coisa para essa categoria, isso é muito difícil. O que acontece, e o que é muito complicado, é que, na verdade, o governo não tem mais dinheiro, entendeu? O Trudeau, e quando ele entrou, para quem não se lembra, mas como eu gosto muito de política, quando ele teve os primeiros debates em 2015, teve debates entre ele e o Scheer na época, que falava, você vai aumentar o déficit? Ele falou, vou aumentar o déficit, eu vou aumentar o déficit para ajudar as pessoas. Então todo mundo sabia que ele ia fazer isso, todo mundo sabia que ele era uma pessoa que ia aumentar, só que agora o negócio está descontrolado, está completamente descontrolado, e ele não tem como voltar. E para os conservadores, de uma certa maneira, é fácil jogar nesse jogo aí, porque ele pode falar, eu não posso me engajar em nada sem conhecer o real estado das finanças quando eu vou chegar lá. Porque é lógico, eles fazem promessas baseadas na receita e tal, mas ninguém sabe o rombo real que vai estar lá. A única coisa que sabe é que vai ser bem grandinho. Bem grandinho, bem grandinho. Só tem o déficit de uma pandemia, velho. Então eu acho que bem grandinho é um bom pleonasmo. Ainda nas federais, os acionistas da Índigo votam a favor da venda da privatização para empresas de propriedade do cônjuge do CEO. Os acionistas da Indigo Books e Music aprovaram um acordo que vai tornar a empresa uma companhia privada. O acordo proposto pelas empresas Trilogy Retail Holdings e a Trilogy Investment foi aprovado por uma maioria de 2/3 dos acionistas. O acordo oferece $2,50 por ação e foi apoiado pelo CEO da Indigo, a Heather Reisman, e pelo marido dela, o Gerald Schwartz, dono da empresa Trilogy. A privatização vai permitir à Indigo evitar a pressão do público enquanto trabalha para trazer lucratividade e crescimento à maior livraria do Canadá. O acordo deve ser concluído em junho e as ações da Indigo vão ser retiradas da Bolsa de Valores de Toronto. Nada me tira da cabeça que esses caras estão só se preparando para se vender para a Amazon. Nada me tira na cabeça que isso é só uma jogada de que... Anote minhas palavras, assim, eu aqui, né? Aguarde mais uns 2 anos, você vai ver a maior livraria do Canadá sendo vendida para os Estados Unidos. Mas aguarde. Ai. E o governo federal planeja aumentar o uso da inteligência artificial com algumas grandes exceções. A ministra da Junta do Tesouro, Anita Anand, lançou uma consultoria na segunda-feira sobre uma nova estratégia de inteligência artificial para o serviço público. Ela enfatizou a importância de usar a AI de forma responsável e evitar a discriminação ou o seu viés. A ministra também mencionou que o governo está trabalhando em uma abordagem de transferência e confiança em relação ao uso de informações confidenciais como documentos do gabinete. O governo planeja lançar a estratégia até março e também está investindo em requalificação dos servidores públicos para lidar com tecnologias como o AI. Meu único problema com o governo é bem o que está escrito na própria matéria. Eles estão colocando a carroça na frente dos burros. Porque a gente já sabe como que é a potência informática e tecnológica do governo. Se você vai trabalhar, é melhor primeiro, cara, vai na manha, prepara a galera e daqui 3 anos implanta alguma coisa, porque quando implantar isso aí, todo mundo sabe o que vai dar, entendeu? Todo mundo sabe o que vai dar e começa com um M bem maiúsculo, porque o governo, os caras não conseguem imprimir um passaporte, os caras não conseguem controlar os imigrantes que chegam, os caras não conseguem controlar o pagamento do pessoal. Aí o cara, porque uma coisa que eu acho interessante, eu não quero me alongar, mas uma coisa que eu acho interessante é como virou modinha esse negócio do AI, né? Tudo é o AI, não, porque você vai no Dollarama, cara. Você vai no Dollarama, cara, não, porque esse bombom, colocou AI ali no negócio, você acha que pode aumentar o preço. Não é bem assim, e eu tenho minhas dúvidas sobre tudo isso, mas enfim. E eu continuo dizendo, como é que eu digo isso aqui? O conspiracionista em mim continua dizendo, não existe modo seguro de usar AI, porque a AI tá aqui para te matar. Não confio nessas máquinas. Ainda no Canadá, essa semana vai ser boa. Falando nisso, vai ser mais uma semana de bingo. Mas pensou em voar no Canadá? O Departamento de Concorrência quer ouvir de você. A Agência de Competição do Canadá anunciou que vai realizar um estudo sobre a indústria de viagens aéreas domésticas no país, com o objetivo de avaliar o alto preço das passagens e a falta de concorrência do mercado.
A agência está buscando a opinião do público sobre o escopo do estudo e espera fazer recomendações ao governo para promover a concorrência e reduzir os preços. Entre as questões a serem abordadas estão a possibilidade de apoio aos novos entrantes no mercado e a redução dos custos aeroportuários, que são apontados como um dos principais fatores para os preços elevados das passagens. O estudo deve ser concluído em 2025 e não irá investigar denúncias específicas de irregularidades. Empresas do setor como a Flair Air e a WestJet apoiam a iniciativa e acreditam que a redução dos custos aeroportuários pode ajudar a promover a concorrência e trazer preços mais baixos para o consumidor. Informou Captain Obvious. Muito obrigado. Cara... achamos que reduzir o custo das passagens portuárias vai baixar o preço. Ô, cacilda, cara. Metade do preço da passagem é custo aeroportuário. Você acha que vai melhorar? E o Canadá, olha aí, ó, o Canadá compra 16 novos caças fora do orçamento atual, diz o ministro. O ministro da Defesa defende o orçamento militar perante o Comitê Parlamentar. As primeiras 16 aeronaves F-35 serão pagas com o orçamento federal atual, apesar da entrega estar prevista para 2026. O oficial militar dos Estados Unidos alertou para possíveis atrasos na entrega do caça Stealth devido a problemas técnicos. Já vão comprar um negócio com problema técnico. Esse é o Canadá, esse é o Trudeau. O orçamento atual também inclui verba para novas aeronaves de transporte e vigilância. O Exército enfrenta a escassez de pilotos de caça com previsão de falta de experientes para a transição para o F-35. Um relatório do think tank britânico alerta para a crise na força aérea do país. O que eu quero só deixar bem claro aqui é que, lógico, isso não, até a gente não vê muito na mídia, porque se a mídia começar a ficar criticando uma questão de segurança nacional, que é o Exército, é muito mal. Mas o que se sabe é que o Canadá, velho, não aguenta meia hora de pancada se acontecer uma guerra. Não aguenta meia hora. E isso foi, todo mundo lembra, a gente já falou aqui com dados, que quando o Harper, na época era primeiro-ministro, tentou investir, o Trudeau falou, não, nada disso, somos um país da paz, da alegria, vamos liberar a maconha. É mais importante liberar a maconha do que investir nas Forças Armadas. Aí agora, tudo que você faz com atraso, você sabe que dá. E é isso que tá dando aí. Os nossos submarinos não conseguem ficar 2 metros embaixo da água, enquanto os dos russos tá andando lá no submerso nas costas mais geladas que tem. Só pra você ter ideia do nível da nossa proteção militar aí. Mas graças ao Trudeau. Mas a maconha tá liberada. E drogas duras também. Mas a maconha tá liberada. Ainda nas notícias federais, os conservadores se oferecem para ajudar os liberais a aprovar a lei de interferência estrangeira rapidamente. O deputado conservador Michael Chong, ele de novo, ofereceu ajuda ao governo liberal para acelerar a aprovação do projeto de lei de interferência estrangeira, que visa combater a influência estrangeira na política canadense. O Chong propõe uma moção de consentimento unânime para acelerar a aprovação do projeto de lei e garantir tempo suficiente para implementar medidas de segurança antes das eleições. O projeto de lei inclui novos crimes de interferência estrangeira, mudança nos poderes da Agência de Inteligência do CSIS e a criação de um registro de transparência de influência estrangeira. A iniciativa do governo veio após uma investigação pública que constatou que a interferência prejudicou a confiança do público na democracia canadense. Chong afirma que o governo tem sido lento em lidar com esse problema conhecido e que é necessário trabalhar junto para proteger as instituições democráticas e as eleições do Canadá. Obviamente que ele não está pensando nas eleições que estão vindo aí, que ele não está interessado em proteger o lado dele. É só o interesse público. Não vamos fazer isso. Eu não vou fazer nenhuma falsa ligação aí para falar isso, mas tá tudo certo, tá nada resolvido. A dívida hipotecária está crescendo em seu ritmo mais lento em 23 anos, mas isso pode ser de curta duração. A construção de novas casas no oeste de Ottawa em 2021 foi afetada por falta de taxas por altas taxas de juros, o que contribuiu para
menos vendas e preços mais baixos em várias regiões em fevereiro, de acordo com a Agência de Habitação do Canadá. O crescimento da dívida hipotecária foi o mais lento em 23 anos, mas espera-se que o ritmo acelere novamente com a possibilidade do Banco do Canadá reduzir a sua taxa de juros. Especialistas acreditam que o mercado imobiliário pode se recuperar com o aumento das vendas e preços nos próximos anos. O relatório também destaca que os bancos estão aumentando a sua participação no mercado de hipoteca, enquanto a taxa de inadimplência permanece baixa, mas pode não refletir a realidade financeira de alguns lares. E assim, de novo, tá todo mundo esperando a próxima reunião aí do Banco Central do Banco do Canadá, porque não tem mais como eles acham que continuar assim, e acredita-se que agora vem a primeira, nem que seja tímida, mais baixa, mas vamos ver o que vai dar isso aí. Olelê, olalá. É isso aí. E a imigração do Canadá para os Estados Unidos atingiu uma máxima de 10 anos, com dezenas de milhares indo para o sul. Um grande número de canadenses está imigrando do Canadá para os Estados Unidos, atingindo o maior nível da década. Dados do American Community Survey mostram que o número de pessoas que estão se mudando dos Estados Unidos para o Canadá aumentou em 70% desde 2012. A maioria dos imigrantes é formada por canadenses nascidos no país, mas também americanos e imigrantes estrangeiros que decidiram se mudar para os Estados Unidos. Os principais motivos para a mudança são a busca por uma vida mais acessível e a insatisfação com o governo do Trudeau. Além disso, os Estados Unidos oferecem salários mais altos e um custo de vida mais baixo em alguns estados. No entanto, há também preocupações com os altos custos de seguro de saúde e impostos. Alguns canadenses estão optando por se mudar para trabalhar ou viver com seus cônjuges americanos, mas para outros a obtenção de um visto de residência permanência ainda é um desafio. E vamos que vamos, né, mano? Alberta ou Utapper? Nada, mano. Todo mundo já sabe. Sai daqui pra Alberta, porque nem preciso falar o que ela vai ser, né? Nem preciso. Bom. O Banco de Montreal disse que os serviços bancários online foram restaurados em alguns clientes e podem ter atraso nas transações. O Banco de Montreal informou que os serviços de banco online foram restaurados para clientes após um problema técnico durante a noite. O banco teve uma interrupção de serviços devido a um alarme de incêndio falso em um de seus centros de dados. Alguns clientes podem experimentar atraso nas transações, mas podem acessar suas contas através do site, caixas eletrônicos ou visitando uma agência do BMO. Os clientes foram aconselhados a verificar o site e a conta do banco no X, antigo Twitter, para atualizações. O banco pediu desculpas pelo inconveniente e agradeceu a paciência dos clientes. É tipo assim, né, meu? Como dizia em Itaquera, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais toma murro na cara. Porque... né, meu? Pô, desculpa aí, mas segue o barco, continua pagando suas taxas aí, mas tá tudo certo. E agora a primeira sessão facepalm, né? Porque o Trudeau... Eu não vou conseguir ler essa notícia. O Trudeau disse que a Rússia deve fazer parte da cerimônia do dia D. Eu não vou conseguir ler essa notícia. O primeiro-ministro Justin Trudeau apoiou a decisão da França em convidar autoridades russas para a comemoração do dia D, apesar da sua extrema discordância com a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Trudeau enfatizou a importância de reconhecer todos os países envolvidos na vitória sobre o fascismo e o nazismo na Segunda Guerra Mundial, mas ressaltou a necessidade de responsabilizar Moscou por violar as regras de respeito às fronteiras soberanas. O Trudeau vai viajar para a França para participar da cerimônia de 80 anos do dia D na praia de Juno, juntamente com o presidente da França, Ucrânia e os Estados Unidos. Vai haver uma possível tensão durante as comemorações, já que a França convidou autoridades russas, mas não o Vladimir Putin, que é procurado por crimes de guerra relacionados à transferência forçada de crianças da Ucrânia. O Bloco Québécois e o Partido Liberal do Canadá têm opiniões diferentes sobre como o Trudeau deve abordar a questão dos russos, e a Embaixada Russa em Ottawa e o Congresso Ucraniano-Canadense ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Este é um exemplo de como desagradar todo mundo ao mesmo tempo.
Parabéns. Esse é o dom que ele tem, né? Esse é o grande dom que o Trudeau tem de realmente... Ele tem essa capacidade. Eu não sei, de novo, é a minha teoria da casca de banana do outro lado da marginal. Ele tá de um lado da marginal, você tem um lado que vai pro centro, você tem o Rio Podre, você tem um lado que vai pra Zona Leste. Ele é capaz de atravessar tudo isso para escorregar na casca de banana que tá lá do outro lado, só para falar, tá vendo? Vem aqui cair, mano. Vim e dizer. Ele fala, vim, cair, né? Esse é o lema dele. Eu vi, eu caí. Bravo. Champion. Vim, fica aí. Ele é o... tá com um monte de camiseta boa essa semana, hein, Beto? Essa é o vim, cair. Esse é o Trudeau. E o bilionário do Quebec, Robert Miller, foi preso e acusado de crimes sexuais. O bilionário recluso do Quebec, Roger Miller, foi preso na última quinta-feira, supostamente por pagar serviços sexuais de várias jovens meninas, incluindo menores de idade, entre 94 e 2016. Ele enfrenta 21 acusações, incluindo agressão sexual e exploração sexual de menores. A investigação policial foi iniciada após uma reportagem do Enquete, aqui na Rádio Canadá, e em 2023 mais vítimas surgiram desde então. Miller nega todas as acusações e alega que as acusações são motivadas por ganho financeiro. Ele também está envolvido em várias ações civis. Devido à sua saúde debilitada, Miller será interrogado por escrito antes do julgamento. Há suporte disponível para vítimas de violência sexual. O que acontece? Esse cara ele é milionário, é tipo o Epstein. E aí ele, gostava de menininhas novinhas. E o problema de tudo isso aí, fora o problema mental desse ser humano aí, é que existia a reportagem mostrou que existia todo um sistema, porque ele encontrava as meninas num hotel e tinha meninas que conheciam ele que contratavam outras meninas, então o hotel sabia. Na época lá atrás fizeram toda uma investigação, a polícia fez uma investigação, mas não se sabe o porquê. O DPCP, que é o organismo que tem que colocar as provas, falou que não tinha provas o suficiente. Aí então não se sabe se era devido à grande influência do cara, se era o dinheiro do cara, enfim, não se sabe, isso é tudo especulação. E aí falaram que não rolou naquela época. E hoje, depois que teve a investigação, a reportagem, aí agora tem provas suficientes, só que o cara já tá com mais de 80 anos, tá a capa da gaita. E aí tem Alzheimer, tem Parkinson, tem tudo. E aí vamos ver como que vai ver pra pegar esse mané aí. Mas vamos ver. O Epstein amanheceu suicidado, né, cara? Mas enfim. E assim a gente fecha nossas notícias federais. E no próximo bloco a gente continua com British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Então vai pegar uma água que a gente já volta. British Columbia. Então, começando pela bela British Columbia, né? E olha só, momento duplo. Momento duplo, porque esse daqui vai ser, você marca no bingo e ao mesmo tempo pode ser um grande candidato ao Bravo Champion. Porque a Air Canada venceu o direito de testar o cabelo das comissárias de bordo para o uso de maconha. Um hábito federal autorizou a Air Canada a testar o cabelo de comissários de bordo em busca de drogas, após colegas de casa denunciarem um comportamento suspeito. A decisão destacou a questão do teste de cabelo para a detecção de drogas e a batalha entre a companhia aérea e o sindicato dos funcionários. A comissária foi expulsa de uma casa compartilhada com outros 14 funcionários da Air Canada após relatos de comportamento inadequado e referências a um possível sequestro de avião. O sindicato alegou que o teste de cabelo é uma invasão de privacidade, mas o hábito deu razão à companhia aérea, afirmando que a segurança é uma preocupação legítima. O resultado do teste de cabelo vai ser utilizado na decisão sobre o futuro da comissária na empresa. Eu não sei quem merece o Bravo Champion dessa semana, mas tá muito... Cara... Veja só, é aquela coisa, né? Eu faço teste de ética, faço treinamento e certificação de ética a cada 6 meses na empresa.
Se alguém me pegar fazendo uma piadinha sobre... Se eu fosse um comissário de bordo fazer piadinha sobre sequestrar um avião, isso não ia ficar legal. Isso literalmente não ia ficar legal. Mas enfim. Mas era Canadá também querendo fazer teste de maconha no cabelo do pensionário. Porque ela fez... Então. Pireras, né, cara? Se eu fosse a funcionária, eu ia meter a minha camiseta. Ele liberou. Só ia fazer isso. E eu ia seguir ia com isso. Só isso. Só tem nada disso. Só tem nada disso. E a British Columbia se move para regular a psicoterapia. O governo da Colômbia Britânica iniciará consultas para designar a psicoterapia como uma profissão de saúde regulamentada. O governo propõe mudanças na lei de profissão de saúde para regulamentar a psicoterapia e criar um novo órgão regulador. Esse é o problema. Fazer um parênteses aqui. Esse governo, cara, como que eles fazem para resolver um problema? Cria mais um trombolho burocrático para cá. Atualmente, qualquer pessoa pode se chamar de terapeuta e oferecer serviços sem treinamento ou responsabilidade legal. A regulamentação ajuda a proteger o público e dar mais credibilidade à saúde mental como parte da saúde geral. O ministro da Saúde, Adrian Dix, enfatiza a importância de cuidar da saúde mental e a necessidade de garantir cuidados seguros aos pacientes. Cara, você acha que criar uma burocracia a mais, os caras vão ter que pagar, vai mudar a qualidade desses charlatãs que estão vindo na rua? Então, peraí, eu só acredito vendo e é muito zoado. E aí, na British Columbia, Vancouver considera vender direito de nomeação para parques públicos. É a sua chance de comprar um parque com seu nome. A cidade de Vancouver está explorando a possibilidade de vender os direitos de nomeação de parques públicos e outros ativos pertencentes à cidade para gerar receita. A ideia é uma das 17 recomendações emitidas em janeiro pelo Grupo de Trabalho do Orçamento do Prefeito, a fim de lidar com o déficit anual de financiamento de infraestrutura e o aumento dos impostos sobre a propriedade. O prefeito Kent Sim afirmou que a sua equipe está comprometida em explorar novas formas de abordar o déficit do financiamento de infraestrutura de 500 milhões da cidade e apoiar a comunidade em crescimento sem sobrecarregar os contribuintes. A equipe da cidade planeja iniciar discussões com partes interessadas já neste outono e estima que a medida possa gerar até 100 milhões por ano, o que poderia permitir a redução dos impostos sobre a propriedade. No entanto, o processo de seleção de patrocinadores vai ser cuidadoso para garantir que sejam marcas adequadas e que não entrem em conflito com os valores e desejos dos moradores de Vancouver. Alguns especialistas apontam que a prática de nomear instalações públicas com marcas pode prejudicar a autenticidade e identidade da cidade. Você vai poder ir no parque Tim Hortons agora, no parque Best Buy. Mano, eu gosto do capitalismo selvagem, mano. É isso mesmo. Tu tem dinheiro, tu vai lá, tu compra a parada, tu põe o nome que tu quer e a galera vai lá curtir a parada. Tá certo, mano. O negócio é pôr isso aí mesmo, mano. É buscar. Que nem. Só comparando aqui, fazendo uma comparação meia zoada. É que o hockey aqui. O hockey nunca tinha. Eles não colocavam que nem no futebol. Futebol, o cara parece parece um marketing ambulante, né? O cara tem 50 mil marcas, parece aqueles palhaços de circo. No futebol virou zoado. Aqui no hockey sempre se mantiver. Não pode ter o patrocinador que faz. Mas já começaram a colocar no capacetinho, na camiseta na hora de fazer um aquecimentinho. Não tem jeito, mano. Quando o dinheiro fala, todo mundo se torna da mesma religião. Isso segue o barco. Alberta, the Wild Rose Country. Mano, Alberta, mano, a terra dela, sangue bom. Porque o governo de Alberta está ponderando se as escolas precisam de regras sobre smartphone e outros dispositivos. O ministro da Educação de Alberta está questionando se a província precisa de regras sobre o uso de smartphones na escola. Atualmente, Ontário e Quebec é nós, estão impondo proibições provinciais sobre o uso de celulares durante o horário escolar, com exceção dos casos em que os professores consideram necessário para o trabalho escolar. Uma pesquisa online foi realizada para medir a opinião pública sobre o uso de smartphones nas escolas e o resultado ainda não foram compilados. Enquanto isso, os professores e pais expressam preocupação com
com as distrações e problemas como o bullying e o assédio online causado pelo uso de celulares em sala de aula. Alguns defendem a proibição total, enquanto outros apontam para o potencial de uso produtivo dos dispositivos. A decisão sobre o futuro de dispositivos inteligentes na sala de aulas de Alberta ainda não foi tomada. Na minha boa e humilde opinião, cara, eu acho que tirar o celular da sala de aula não vai criar nenhum problema para esses alunos, cara. Eu acho que tem que tirar na sala de aula, no lugar de celular. Ponto. Por quê? Porque quando o cara vai para a faculdade, todo mundo fez um curso aqui na universidade, cara, você tem que sentar lá e prestar atenção no professor, meu irmão. E se você ficar de graça, se o professor... Então, quer dizer, o pessoal tá falando, não, tem que preparar o aluno. O cara não vai aprender, e é um outro ponto aqui, porque as pessoas falam, essas crianças... O pessoal fala, eu vejo muita gente falando assim, nossa, porque essas crianças que nascem na internet são super hábeis com celulares. Mentira, cara. Você manda o cara sentar e fazer uma planilha no Excel, ele não sabe. Você manda o cara fazer um texto no Word, ele não sabe. Saber apertar botão, velho, isso daí até macaco faz em laboratório científico. Não vem querer falar pra mim que porque ele aperta 2 botãozinhos que seu filho é um gênio. Meu, na boa, não quero destruir sua sexta-feira, mas não é. O cara tem que... Agora, se o cara é um programador, se o cara... Aí é outro assunto, porque que nem eu falo isso, minha filha entrou no secundário esse ano, tá acabando o primeiro ano do secundário, e de novo, ela tem o celular dela, que ela usa em alguns anos. Aí o primeiro trabalho que teve, ela não... No Word ela ficou, pai, como faz isso? Eu falei, tá vendo? Eu falei pra ela, é isso o problema. Achar que você... aperta o botão direitinho no joguinho, você é bom. Não é, cara. Então tirar o celular não vai prejudicar em nada. Tira o celular, dá a matéria do jeito que dá, porque quando ele chegar na hora de ir pro CEGEP, na hora que ele for pra faculdade, na hora que ele for pro mestrado, ele não vai ficar no celular. Então por que o cara que é mais novo tem que ter um celular na sala de aula? Não tem necessidade nenhuma. Se acontecer o que for, digamos que na pior das hipóteses, mas não vou, o peixinho dourado dele morreu. Alguém vai ligar na escola, vai ligar na secretária e falar, informa o aluno tal que o peixinho dourado dele morreu. E aí, não precisa ele estar com o celular para saber que o peixinho dele morreu, tirar a foto do peixe morto e mandar para todo mundo. Não precisa. Mas aqui tudo tem que ser, não sei o que, vamos ver. Não vejo necessidade nenhuma de uma criança ter um celular na sala de aula. Ponto. A única coisa que eu me pergunto é por que a Alberta está cogitando ainda aumentar. Já devia ter cancelado faz tempo. Exatamente. E ainda lá na terra do Dona Daniele, mais de 20% das creches que servem comida não são inspecionadas há mais de um ano. Uma análise da Alberta Health Services mostra que a província está atrasada na inspeção de creches, com apenas 354 das 1.315 inspeções realizadas nos últimos 12 meses. Mais de 40% das creches inspecionadas foram citadas por violações de higiene e manuseio de alimentos. O relatório também revela que 97,4% das creches têm uma cozinha no local e que 50 delas obtêm alimentos de uma cozinha central. O surto de E. coli em Calgary, que aconteceu em setembro do ano passado, foi rastreado até uma cozinha central que fornecia alimentos para várias creches. Uma revisão do incidente deve ser divulgada em junho. A mãe de uma criança hospitalizada durante o surto diz que o seu filho ainda precisa ser monitorado e questiona as consequências para as empresas responsáveis. O relatório também levanta preocupações sobre o número de inspeções e a taxa de não conformidade, especialmente considerando o aumento das demandas por creches devido à expansão do sistema de cuidados infantis no Canadá. Sem falar que a gente continua chegando a roda em Alberta, hein? É bom Calgary se espertar. Isso é verdade. E a morte do adolescente de Calgary em trilhos de trem leva a pedido de investigação e o aumento da medida de segurança. Um adolescente morreu após ser atingido por um trem da CPKC no noroeste de Calgary na terça-feira. A morte do jovem gerou pedidos de investigação sobre como essas situações ocorrem. O adolescente foi atingido perto do rio Bow, em Bowness, e morreu a caminho do hospital. A polícia de Calgary e a CPKC estão investigando o incidente, mas o Transportation Safety Board of Canada não está investigando mais a fundo. O organismo declarou que o incidente foi relatado como invasão, pois não aconteceu em uma passagem de nível. Uma moradora da área da Heather Shaw relatou que frequentemente vê pessoas andando sobre os trilhos e pulando da ponte do trem para o rio, apesar das reclamações da CPKC sobre cercas quebradas. A empresa lamentou o ocorrido e afirmou que há cercas ao longo dos trilhos e pontes na área. Então, triste aí, muito triste, mas é complicada a situação.
né? Não é o lugar de se andar, nunca foi e nunca será na trilha de um trem, né? Exatamente. Isso aqui que é hipócrita da minha parte, porque eu fazia muito isso quando eu era pequeno, andar na Graciosa, mas não faço isso. Esse é adolescente, só tem um vento na cabeça, não faço essas coisas. E pra fechar, Alberta, aviso de gatilho, viu, pessoal? Que a notícia aqui é meio tensa. Uma funcionária de uma creche de Calgary esbofeteou, arrastou e derrubou um bebê e se declarou culpada de agressão. Uma trabalhadora de uma creche em Calgary se declarou culpada por agredir um bebê de 13 meses, várias vezes ao longo de 3 dias. Rita Niuri, de 30 anos, admitiu os abusos na quinta-feira e pode enfrentar uma sentença de prisão de 4 a 6 meses, seguida por 1 ano de liberdade condicional. O juiz Paul Mason vai decidir sobre a sentença no próximo mês. Os incidentes ocorreram em dezembro de 2022 na creche Kids Early Language and Daycare, onde ela trabalhava. Os pais do bebê notaram hematomas no seu corpo e a polícia iniciou uma investigação, encontrando vídeos que mostram Niuri agredindo o bebê. A mãe da vítima escreveu uma declaração impactante, descrevendo o trauma e as cicatrizes emocionais causadas pelo abuso. Saskatchewan, land of living skies. Saskatchewan, sem ter para onde ir, moradores de rua passam mais tempo em hospitais de Saskatchewan, segundo os dados. Pessoas sem teto passam mais tempo nos hospitais do que a maioria dos pacientes, de acordo com dados do Canadian Institute of Health Information. Em Saskatchewan, a média de internação de pessoas sem teto é de 22 dias, enquanto a média é de 7,5 dias. A falta de abrigos e moradias está sobrecarregando ainda mais os hospitais já superlotados. A solução seria mais moradias de apoio na comunidade, mas até lá os hospitais são a única opção para aqueles que não conseguem encontrar abrigos. A falta de moradia também pode levar a outras condições médicas, aumentando o custo do atendimento. No entanto, os dados coletados sobre a população sem teto são incompletos e precisam ser melhor rastreados para ajudar a entender melhor essa população invisível. Essa questão do itinerante aí, cara, já passou dos limites de ser estudada, cara. A gente sabe que com o verão eles aumentam muito mais, eles são muito mais visíveis. Agora tem essas questões que eles estão nos hospitais e todo mundo fala, tem que construir moradia, mas todo mundo sabe a solução e ninguém faz nada, até o dia que isso daí vai explodir. Aqui em Quebec realmente tem se tornado uma situação muito preocupante, principalmente eles abriram uma dessas casas a gente já falou aqui, que para o nego ficar tomando droga de maneira ou sendo observado, que não sei o que, mas destruiu a vida na comunidade do bairro. As pessoas estão relatando cenas de pessoas sem pudor. Imagina, os caras estão em outro nível, perto de escolas. Teve uma garderia aqui que para os caras sair, para as crianças dar um passeio lá em Montreal, tem que chamar a polícia, porque onde eles passam tem um monte de mendigo, de itinerante, e é perigoso. Ou seja, as crianças têm que chamar a polícia para escoltar umas crianças saindo da garderia. Tem gente relatando, que uma pessoa relatou no rádio, que quem conhece Montreal tem os predinho, atrás tem as escadas que tem acesso pela parte de trás do apartamento. O cara subiu no terceiro andar com uma barra de ferro, batendo toda a escada, tentando abrir a porta da mulher, falando que era a casa dele. Não, é minha casa. E a mulher ligou pra polícia, desesperada, a polícia veio, pegou o cara, tirou. No outro dia, onde o cara tava? De novo no bairro. Então assim, já passou da hora de falar disso. E de novo, para quem eu recomendo, para quem não leu o livro From Psycho, ele explica muito bem como essas políticas liberais destruíram São Francisco. Então, justamente por isso que não só São Francisco, como Toronto e outros lugares estão tudo retropedalando com essas politicazinhas aí que estão falando que vai mudar alguma coisa. Mas enfim. E para fechar Saskatchewan, membros da família nos Estados Unidos infectado com vermes musculares depois de comer carne de urso em Saskatchewan. Olha a situação. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, apresentou evidências microscópicas de larvas encapsuladas em músculos de carne de urso negro. Muitas pessoas que compartilharam uma refeição de carne de urso colhida no norte de Saskatchewan em um encontro familiar em Dakota do Sul foram infectadas com triquinelose, de acordo com um novo relatório do CDC. Especialistas dizem que o parasita que causa a doença é comum em carne de caça.
Um homem de 29 anos foi hospitalizado várias vezes com sintoma de febre, dores musculares graves e inchaço ao redor dos olhos depois de comer a carne de urso mal cozida em um churrasco. O relatório revela que o homem e outros membros da família foram infectados com triquinelose depois de comer a carne mal cozida e os vegetais que a acompanhavam. O parasita só pode ser morto por cozimento em alta temperatura e pode ser transmitido para outros alimentos por contato. O Ministério da Saúde de Saskatchewan confirmou casos recentes de triquinelose na província, mas afirma que são raros e geralmente ocorrem em pessoas que consomem carne de caça infectada. A doença pode causar sintomas como febre, dores musculares e inchaço facial e pode ser tratada com medicamentos, mas pode se tornar uma infecção crônica se não for tratada a tempo. Partiu comer urso, pé? Não, mano, sai fora, tem medo de urso. E tem aqui, tá aberta a temporada de caça. Tem um amigo que ele caça aqui no Quebec. E ele caça urso e tudo. E ele tem. O cara é tão ninja nesse esquema que ele tem essas. O lugar que ele caça, ele instala essas câmeras de caçador que tira foto com movimento. Brincando. E ele coloca o lugar lá pra pegar os ursos. Ele coloca tipo um balde gigante com um monte de doce. Só que ele trava o balde de maneira invertida, que o urso não consegue. Só então o cheiro traz. Você vê o urso metendo. Ele mostra as fotos do urso tentando subir no balde pra arrebentar o que tem dentro. Mas não, carne de urso eu tô fora, velho. Tô fora. Você sabe a minha opinião sobre gente que caça, né? Eu sei. Eu acho que se o cara resolveu caçar um bicho, velho, ele tem que caçar como se caçava antigamente. É você com um tacape na mão. Você vai matar o bicho. Dê chance pro bicho. Igual pra igual. O cara fica lá no canto, uma porra de um sniper no alto de uma montanha, cheio de câmera, assim. Você vai se ferrar, velho. Quer matar o bicho? Mata no bicho. Dá chance pro bicho se defender também. Friendly, Manitoba. Manitoba. A divisão escolar de Manitoba pede desculpas depois de alunos pedirem para listar qualidades positivas de escolas residenciais. A divisão escolar de Hanover tomou medidas para garantir que nunca mais será atribuída aos alunos uma tarefa que minimize os danos causados pelas escolas residenciais. O superintendente da divisão pediu desculpas após uma tarefa de casa que pedia aos alunos para listar qualidades positivas sobre as escolas residenciais, apesar das atrocidades documentadas que essas escolas infligiram às crianças indígenas. A tarefa foi retirada de um pacote de cursos desatualizado e a divisão está tomando medidas para garantir que isso não aconteça novamente. A mulher que denunciou a tarefa ficou satisfeita com a resposta da divisão do governo provincial e acredita que isso pode ser uma oportunidade educacional para honrar seus ancestrais. Cara, de novo, cara, não é possível. Eu realmente, cara, eu me surpreendo com esse tipo de coisa, porque eu falo, sempre tem que ter. Eu sei que eu sou um cara crítico, eu sei que eu sou um cara chato, mas eu sou o cara do departamento de vai dar merda. Eu sou o cara que vai olhar assim e falar assim, mano, você tem certeza que você não vai dar merda? Mas não tem que ter alguém nesse departamento. O cara chega, quem que teve o gênio que falou, não, faz o seguinte, mano, vamos lá e vamos fazer um exercício. O que foi? O que teve de positivo? Cara. Não, cara, não. Eu não me surpreendo com os seres humanos, mas eu vou falar, viu? O serzinho especial. Cara, não, essa. O que tem de positivo, velho? Ai, sem comentários, sem comentários. E pra fechar as notícias das províncias ali das prairies, uma suposta agressão envolvendo adolescentes foi gravada por espectadores e levantou preocupações nas redes sociais e violência juvenil. O diretor executivo da Inner City Youth Alive diz que um relatório de que vários jovens gravaram um ataque sério e não intervieram fazendo as pessoas pensarem sobre os efeitos das mídias sociais e smartphones na violência infantil. A polícia de Winnipeg disse que um adolescente de 15 anos está enfrentando acusações depois de supostamente agredir uma garota de 13 anos, enquanto um grupo de jovens gravava o ataque em seus telefones e a encorajava. Os especialistas levantam questões sobre o papel das mídias sociais e smartphones na incitação à violência. Existe um aumento da violência juvenil desde a pandemia do Covid, e fatores como isolamento, falta de liberdade e mídias sociais podem contribuir para isso. É necessário reunir evidências e avaliar as necessidades de cada criança que está lutando. Recursos para jovens em risco são necessários para prevenir incidentes violentos. Assim, cara, na boa,
eu concordo. Tem situações, tem casos de família de realmente você precisa intervir, porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação bem desagradável, né, não tem condição. Mas que você quer me dizer que a culpa do jovem ficar entrando na porrada foi a pandemia? Cara, isso existe muito antes do meu tempo, sempre teve essa história. O cara se pegavam no meio do lugar e ficava a galera fazendo bolinho, dizendo quebra, desde que eu me entendo por gente. Agora, Essa galera que fala que porque o cara vai jogar jogos da internet de tiro, vai ser... Eu joguei Counter-Strike durante muito tempo e eu fui policial e, enfim, nunca... Enfim, eu tenho minhas dúvidas com essas teorias bobochas. Pois é, eu tenho minhas dúvidas. Concordo que cidadão ficar postando pancadaria na rede social também precisa levar uma sandalhada na bunda, mas tá bem. O que eu acho mais crítico nessa questão é que o problema é que a falta de conscientização e de sensibilidade que esses jovens têm, o que a mídia sociais levou, é que eles acabam banalizando isso. Que nem no caso do cara que faz isso, ele está produzindo prova contra eles, ele não tem a menor noção. O cara que tira uma foto do amigo mijando com a bunda para fora, ele não sabe que está produzindo pornografia infantil. Então, assim, essa banalização que a mídia fez com coisa séria, que essa molecada não acha. Eu já vi molecada falando, não, mas é só piada. Não é, isso é sério. Isso vai ter um casier judicial, vai ter um... É complicado. Só que eles levam tanto na banalização que eles não têm a menor noção dos perrengues que isso vai dar no futuro quando eles forem procurar um emprego. Isso que é o grande problema. Essa banalização, essa geração que nasceu com essas redes sociais aí. Cara, enfim, correndo o risco de ser o chato de galocha, mas conversa com seus filhos, né? Esclareça as crianças, mostra que não deixe essas coisas chegarem nesse estágio, porque uma boa conversa, uma boa orientação ajuda muito mais do que o governo, acredite, muito mais. E assim a gente fecha nosso bloco das províncias ali das Prairies. E a gente corre agora para as duas províncias gigantescas de Ontário e Quebec. Segura aí e já volta. Ontario, a place to grow. E Ontário, né? E a primeira notícia é uma situação bizarra, né? Triste, mas bizarra. Que um homem foi morto depois de uma roda atingir um ônibus na Queen Elizabeth Way. Um homem de 47 anos de Toronto morreu depois de uma roda voar e atingir um ônibus de turismo na Queen Elizabeth Way em St. Catherine, na última sexta-feira. 3 outras pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital. Um motorista de Nova York foi acusado de operar um veículo motorizado inseguro em relação ao acidente. A rodovia foi temporariamente fechada para investigação, mas reaberta mais tarde na noite da sexta-feira. A empresa de ônibus Great Canadian Coaches afirmou que o ônibus estava transportando passageiros para a Safeway Tours e que o motorista conseguiu parar o veículo com segurança após o acidente. A condição dos outros passageiros atingidos é desconhecida e a investigação está em andamento. Você já pensou? Você está num ônibus de turismo, de repente vê uma roda voando e entra no ônibus e te acerta, velho. Você tá, velho, que zica, mano. Um jovem de Toronto está lutando para encontrar trabalho em meio ao alto desemprego. A taxa de desemprego entre os jovens no Canadá atingiu seu nível mais alto de 2016, com um aumento de 12,8% em abril de 2024. Em Toronto, a taxa de desemprego entre os jovens é ainda maior, chegando a 16,8%. Isso devido à grande população da cidade e à competição por empregos, já que a geração mais jovem agora supera a geração mais velha. Muitos jovens, como o estudante universitário Christine
T está tendo dificuldades em encontrar trabalho, apesar do seu esforço em procurar emprego em diferentes lugares e atualizar os seus currículos e perfis no LinkedIn. Ter um emprego é importante para Arity, não apenas para contribuir com a força de trabalho, mas também para pagar suas mensalidades universitárias. Que situação, meu velho, que situação. E ainda em Ontário, a gente estava falando de British Columbia, mas Ontário fica dando exemplo para essas coisas, né? Só pedindo para cair também. Porque Toronto renomeou o estádio de futebol Centennial Park em homenagem a quem? A quem? A quem? Rob Ford. Ele. O estádio de futebol do Centennial Park em Toronto foi oficialmente renomeado para Estádio Rob Ford, em homenagem ao ex-prefeito falecido. A cerimônia de renomeação contou com a presença da prefeita de Toronto, Olivia Chow, e do premier de Ontário, e irmão do ex-prefeito Doug Ford. O estádio foi escolhido por ser um lugar importante para Ford, que era um grande amante de futebol e treinava jovens no local. A decisão de renomear o estádio não foi sem debate, com alguns conselheiros se opondo à homenagem. No entanto, a família de Ford expressou sua gratidão pela homenagem e a sua filha, Stephanie Ford, disse que o estádio era um lugar importante para seu pai, que queria dar aos jovens a melhor experiência possível. O que eu posso dizer, velho? Como diria a música, não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. O silêncio é meu protesto. O silêncio é meu protesto. Muito bom. Mais conselhos escolares de Ontário processam gigantes das redes sociais. 5 conselhos escolares de Ontário de duas escolas privadas estão iniciando um novo processo judicial contra algumas das maiores empresas de mídia social do mundo. Os processos alegam que os produtos dessas empresas têm prejudicado a maneira como as crianças pensam, se comportam e aprendem, e estão buscando um total de mais de 7 bilhões de dólares em danos. As alegações ainda não foram comprovadas em tribunal e não há data definitiva para o julgamento. As empresas de mídia social como a Meta Platform Inc., Snap Inc. e a ByteDance Limited estão sendo processadas por seus produtos Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, respectivamente. As escolas alegam que essas plataformas foram projetadas para serem viciantes e que empresas devem ser responsabilizadas pelos danos causados aos alunos. Esse é um movimento semelhante a outros processos nos Estados Unidos. O governo de Ontário também anunciou novas medidas para reduzir o uso de celulares nas escolas a partir de setembro. E o que eu acho de tudo isso é realmente um BS, porque boa sorte, mas não é de bullshit não, é de boa sorte para a galera que está tentando fazer isso daí, porque realmente, meu amigo, isso não vai dar absolutamente nada. Muitas pérolas. E ainda, mais uma notícia triste em relação a Toronto, dando continuidade ao que a gente falou já na semana passada, que a cidade registrou 523 mortes por overdose de opioides em 2023. Os dados preliminares divulgados mostram que houveram 523 mortes por overdose de opioides no ano passado, um aumento em relação ao ano anterior, mas abaixo do pico de 2021. A doutora Aileen DeVilla, principal oficial de saúde de Toronto, chamou a perda contínua de vidas de devastadora e pediu uma resposta de saúde empática. A maioria das mortes foi em residências privadas e houve críticas à recente decisão da Colômbia Britânica de recriminalizar a posse pública de drogas. O Toronto Public Health também teve seu pedido de descriminalização de drogas negado pelo governo federal. É isso aí, todo mundo sabe o que está acontecendo e tá todo mundo aí com esses dados aí, as boas cabeças inteligentes achando que não, vamos continuar, que isso daí vai dar certo. Vai nessa daí. E para fechar aqui com o Torontinho, espera-se que o 5º adolescente acusado da morte de um sem-teto se declare culpado. Uma 5ª garota acusada pela morte de um homem sem teto no centro de Toronto deve ser declarada culpada. A corte ouviu que a adolescente deve ser declarada culpada por homicídio culposo no dia 24 de junho. Outras 4 garotas também devem ser declaradas culpadas em breve, mas ainda não se sabe por quais acusações. A polícia acredita que os acusados se conheçam pelas redes sociais antes de se encontrarem pessoalmente. 6 adolescentes foram acusados de homicídio em 2º grau e 2 por homicídio culposo.
Nenhuma das acusadas pode ser identificada de acordo com a lei de justiça criminal para jovens. A comunidade descreveu a vítima como um homem gentil e quieto que tentou defender um amigo antes de ser atacado. 2 outras garotas também foram acusadas pela morte e receberam fiança. Cara, a nossa sociedade tá muito maluca, velho. Isso é pra mostrar. Eu só pus essa notícia aqui porque muitas vezes falam, que não sei o que, o Brasil é muito violento. O Brasil é violento. Mas que essas coisas não acontecem no Canadá. Cara, foram anos falando o caso do índio que foi incendiado lá em Brasília, por causa daqueles filhos de papai. E isso foi quando? Foi mais de 20 anos atrás. Isso está acontecendo aqui, velho, com pessoas que estão morando na rua. Então, eu digo que a maldade não é benefício, não é privilégio de raça nenhum, de povo nenhum, de nacionalidade alguma. Quebec City, je me souviens. Chegamos lá, Pé. Na pele profunda. É nóis, né, mano? E começamos falando dele, né? Teu grande amigo. O Premier de Quebec disse que está aberto a limitar o uso de mídias sociais por crianças, já que a CAQ debate limites de idade. O Premier de Quebec, François Legault, está aberto a tomar medidas drásticas para limitar o uso de redes sociais pelas crianças, após a pressão dos membros mais jovens de seu partido, a Coalition Avenir Québec, o CAQ. Durante uma convenção geral do partido, Legault comparou as plataformas de mídias sociais a substâncias viciantes e expressou preocupações com o problema de saúde mental que elas podem causar em jovens. No entanto, isso marca uma mudança da postura, já que anteriormente ele havia sido contra a ideia de proibir o acesso a menores de 16 anos a redes sociais. Enquanto isso, membros do sindicato se manifestaram lá de fora do local da convenção para protestar contra as formas como o governo está lidando com as negociações trabalhistas com os profissionais de saúde. Os manifestantes pediram que o governo retornasse à mesa de negociações e apresentasse uma proposta de melhores condições de trabalho e aumento de salários. Eu vou me calar, porque eu quero ver o que você tem a falar sobre o seu François a respeito desse negócio de mídia social. Então, o que acontece é que teve no último fim de semana passado, teve os primeiros conselhos generais de partido. Então, teve o conselho general da CAQ, teve do PLQ, que eu estive, teve do Quebec Solidaire. E o que acontece? Existem proposições que são feitas. E essa proposição para dar uma idade de utilização de redes sociais foi proposta pelos jovens da CAQ. Na Coalição Avenir Quebec, no congresso deles, eles fizeram essa proposta. Mas isso é uma proposta que o PQ já tinha feito há muito tempo atrás, porque o chefe do Partido Quebecois já tinha feito uma longa reflexão sobre o Facebook, sobre o uso dos jovens, né, e nas redes sociais. E aí tudo se partiu esse debate. Aí os jovens queriam que fosse colocado uma idade mínima de 16 anos. Mas primeiro, todo mundo sabe que a dificuldade de implantar isso é enorme. Porque o Legault, ele falava, não tem que ficar controlando nada. Mas como ele sentiu um pouco a pressão da ala jovem do partido, ele falou, vou dar um depoimento. Aí ele falou, não, nós vamos ver, vamos propor isso aí. Mas isso é muito complicado, porque primeiro você tem que... E como você vai controlar isso? De que maneira você vai controlar isso? E o pior de tudo é que quem vai ser responsável se isso não for respeitado? Porque todo mundo sabe primeiro, que o Facebook só pode ser usado para quem tem mais de 16 anos. Tem muita gente que muda a data e passa. Você chega num site, muitos sites lá que as crianças hoje têm acesso à pornografia, a pergunta do site, você tem mais de 18 anos? Claro! Pum, cara... Então... É muito complicado, precisa ser mais uma cortina de fumaça para dar uma resposta aí para a ala jovem da CAQ, mas não vai dar realmente em nada. Seu François, querendo agradar porque ele está mal nas pesquisas. E agora a próxima notícia tem um dado muito interessante, que uma criança de Quebec no pronto-socorro por quase se afogar a todos os dias no verão, segundo um estudo. Uma nova pesquisa encontrou que, em média, uma criança por dia dá entrada no pronto-socorro por afogamento ou quase afogamento no Quebec durante os meses de verão. A pesquisa é liberada pelo Dr. Hussein Wissandi, pediatra e cirurgião hospitalar infantil de Montreal, e será apresentada em setembro na reunião anual da Associação Canadense de Cirurgiões Pediátricos.
Crianças entre 1 e 4 anos são as mais vulneráveis, especialmente em piscinas sem cercas adequadas. A lei do Quebec exige que proprietários de piscinas instalem cercas apropriadas, mas os proprietários de piscinas mais atingidas têm até 2025 para se adequarem. A pesquisa também descobriu que crianças mais velhas têm mais acidentes de afogamento em lagos ou rios, o que as hospitalizações por afogamento são mais comuns nos fins de semana. Embora o número de afogamentos tenha se mantido estável nos últimos anos, houve um aumento no primeiro ano da pandemia da Covid. A Sociedade de Salvamento do Quebec registrou 83 mortes por afogamento em 2023 e já houve 12 mortes em 2021 até 2024 até o dia 24 de maio. Para cada morte de afogamento, há mais de 10 crianças que são levadas ao pronto-socorro hospitalizadas por acidentes na água. O Dr. Wissangi enfatiza a importância de garantir que as piscinas sejam cercadas adequadamente e que as crianças saibam nadar, mas ressalta que a supervisão constante é a medida mais importante para prevenir afogamentos. Ele alerta que o afogamento pode ocorrer com menos de 20 segundos e geralmente é um evento silencioso semelhante a um incêndio. A única coisa que eu tenho para falar disso aqui, eu tenho filhas pequenas, minhas filhas são mais pequenas, a mais nova vai fazer 10 anos, mas primeiro, elas estão fizeram natação desde o primeiro ano de vida, isso eu sempre achei importantíssimo, e segundo, a gente faz muito camping, a gente gosta muito de acampar, a gente vai muito em lagos, nas piscinas, vamos dizer aqui nas praias aqui do Quebec, só que eu e a minha esposa, a gente tem assim, um reflexo de estar sempre, nunca de costa para... Se eu tenho pessoas em casa, a gente vai que tem piscina, eu tenho que sempre ficar de olho na piscina, seja que minhas filhas estiverem lá ou não. Mas a gente vê que as pessoas, quando começam a conversar, falar, tomam umas biritas, isso relaxa. Eu não sei como as pessoas aguentam, a gente vê isso muito em camping, as crianças na água e as pessoas de costa para a praia. Eu não consigo fazer isso. Desde que tem criança na água, eu sou o chatão que fica na ponta da praia e fico lá olhando até todo mundo sair, porque eu não fico em paz. Eu acho que geralmente quando que não fala, 20 segundos e já era. Então, cara, tem que ter a consciência. Tem piscina em casa, tem que ter aquele cara que fala assim, mano, você vai ficar de olho na piscina. Sua função é essa, tá na praia, qualquer lugar que tem água, porque é muito rápido, 20 segundos e sua vida vai mudar para sempre, velho. Infelizmente. Não, qual é a culpa disso? Eu acho que a culpa da gente, isso daqui é da modo como a gente é educado. A gente não tem... talvez você já tenha isso mais antes da sua vida, mas eu acredito que o fato de você ter trabalhado como bombeiro te desenvolveu ainda mais esse teu sentido para ficar atento para as coisas que podem dar errado, né? Mas é um troço que eu acho que todo mundo deveria ter, cara. Assim, eu digo assim, todo mundo deveria ter aula de economia básica, né? É aquela questão assim, trabalhar com juros e o cacete. Você também deveria ter uma questão de economia doméstica, que é saber questão de como saber lidar com uma casa. E todo mundo deveria ter uma questão de primeiros socorros, cara. Eu acredito que primeiro socorro deveria ser obrigatório. E não só um cursinho porcaria assim que você faz, primeiro socorro, aprende a fazer CPR e acabou. É um troço para te dar um pouco de consciência dos riscos do que a gente pode passar na vida. Saber lidar com fogo, com água, com eletricidade, com acidente de modo geral. Então, você tem que ter essa merda desse teu conhecimento, dessa atenção para prestar atenção às coisas do teu redor. Porque nem você falou, tem um monte de marmanjo lá enchendo a cara, esquece que tem filho. Isso aqui a pessoa não tem noção do risco que é você deixar uma criança na água. Pode ser até um adulto. Então, um adulto lá bebeu demais na água, você vê o tamanho da merda que foi feito, né? Mas enfim, isso aí. Acho que eu estou ficando velho. Eu estou ficando velho. Com orgulho. E ainda na Belle Provence, né, os pacientes de Quebec que não têm médico de família no meio de um impasse sobre cuidado de saúde. O ministro de Saúde do Quebec, Christian Dubé, afirmou que o Guichet d'Accès à Première Ligne, o GAP, está aqui para ficar, apesar da pressão dos médicos de família de que ameaçam interromper as consultas a 11 mil pacientes na parte sul de Montreal. Esse movimento é parte das negociações sobre um pacote de financiamento de $120 por paciente por ano, que expira esta semana. A Federação dos Médicos de Família do Quebec defende a estratégia para garantir melhores condições. As consultas via GAP diminuíram drasticamente, causando preocupações sobre o futuro do atendimento.
Dubé reafirma a importância do GAP enquanto críticas surgem na Assembleia Nacional sobre a gestão do governo da CAC. E aí, Pé, me explica essa treta aí, eu não tô por fora do lance do GAP. Então, porque o problema é que assim, o negócio tá ficando muito crítico porque o governo, quando estava antes na época da pandemia, ofereceu uma grana falando assim, vou lançar o GAP, que é o Guichet d'Accès à Première Ligne, donc, e aí o que acontecia? Os médicos receberam uma grana que eles podiam de 120 conto para inscrever mais pessoas na lista de chamados. Só que acontece, você ter o seu nome na lista não quer dizer que você vai ter acesso ao médico. Tem nada a ver, ou seja, o cara foi lá e inscreveu, mas muita gente continua na lista de espera esperando o médico e não tem acesso. Só que o que aconteceu? Hoje, a gente ainda não sabe o que vai dar, porque hoje, sexta-feira, hoje é o último dia que o Dubé falou assim, mano, acabou a Prime. Aí os médicos chegaram e falaram, não, se acabar a Prime, mano, você está ligado, nós para o GAP, aí volta como era. E aí o Dubé chegou e falou, mano, colocou o negócio na mesa e falou, maluco, eu não volto atrás, vocês estão querendo pegar os clientes, os pacientes como refém. Aí tá aquela... E até agora não se sabe o que vai dar, mas assim, os médicos, infelizmente, os médicos aqui são um lobby muito forte, e os caras falam, não é por causa do dinheiro, é porque a gente... Mentira, os caras sabem que a Prime foi dado, era de maneira temporária, e os caras queriam, mas só que não mudou, não diminuiu a lista, e não mudou em nada. Então, ou seja, os caras estão o quê? Estão querendo manter essa Prime por quê? Por causa de dinheiro. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas estamos no Quebec City, porque teatros de Quebec podem apresentar atores fumando no palco, e é isso que julgou uma regra após um recurso. A decisão do juiz da Corte Superior do Quebec permitiu que o teatro da província apresente atores fumando cigarros em cena, após teatros terem recorrido de uma multa aplicada pelo Ministério da Saúde. Os teatros alegaram que a multa era um ataque à liberdade artística e que o uso de cigarros falsos não era conveniente. O juiz considerou que a proibição do tabaco em espaços públicos não se aplica ao contexto teatral e invalidou certos aspectos da lei de controle de tabaco, dando um prazo de 1 ano para que o governo provincial ajuste a legislação. Cara, isso aí foi tanta hipocrisia, velho, que no Quebec, velho, mano, eu vou te falar, tem cara, mano, que o cara não deve ter o que fazer. O cara deve sentar, acordar de manhã e falar assim, mano, deixa eu arrumar um jeito de dar dor de cabeça. Porque, vamos pegar a lógica do cara. O cara chega lá e fala assim, mano, não pode ter cigarro no teatro porque o cigarro é um mau exemplo. Tá bom. Aí você vai fazer uma peça que o cara vai pegar a arma e vai dar um tiro. Mas, opa! Não, o cara vai dar um tiro no cara, mano. O cigarro que o cara vai usar não é verdadeiro. A arma que o cara usa no teatro não é verdadeiro. Então, quer dizer, os caras têm umas ideias de jirico, mano. Mas deixa o cara ir lá fazer a arte dele, resolver a parada dele. Porque é a mesma coisa. Então, não pode ter na televisão também. Porque se tiver do teatro, tem que tirar da televisão. Porque, ou então, qual que é a diferença? Qual que é a arte? Porque na televisão o alcance é muito maior ainda. Porque no teatro tem peças que têm idade. Na televisão você não controla. Então, quer dizer, é umas... Mano, quebequicitude, mano, que eu não entendo, mano. Tem uns bagulho que me dá até uma dor nas tripas, mano. Isso me lembra o caso do Pasta Gate, né, cara? Mesma coisa. O cara foi no restaurante italiano. Não pode ter pasta porque não é falar francês. Eu falei assim... por favor. E o acampamento da Universidade de Montreal deve terminar enquanto a universidade concorda com as demandas dos manifestantes. Os manifestantes no acampamento da UQAM decidiram desmontar gradualmente o acampamento após a diretoria da universidade aprovar uma resolução que atende à maioria das suas demandas. As concessões incluem um cessar-fogo em Gaza, um apoio a acadêmicos e estudantes palestinos e a garantia de que a universidade não vai investir em empresas de armas. Embora o UQAM não tenha prometido um boicote acadêmico a Israel, reconheceu violações de direito internacional por parte do país. Em contraste, as negociações entre a Universidade McGill e seus manifestantes não avançaram, com a McGill rejeitando desinvestir de empresas ligadas em Israel, mas concordando em considerar desinvestimentos de empresas de armamento. Os manifestantes da UQAM esperam que a McGill evite medidas legais ou policiais. Então isso está rolando, continua acontecendo no mundo inteiro, né? Aqui na América do Norte não é diferente. Eu acredito que deve ser uma das mais fortes manifestações que estão acontecendo por aqui. Nos Estados Unidos tem todo canto o pessoal protestando contra o ataque de Israel, a faixa de Gaza.
Montreal não tá muito diferente. Eu quero saber, a Concorde ainda tá nessa história? Ah, tá todo mundo essa palhaçada aí. Aí é o CAN, mais interessante da UCAN que os caras vieram com um monte de norma, o cara falou, mas a gente não tem investimento em Israel. O cara quer o quê? Aí o cara falou, não. Aí o cara falou assim, eu quero que eles abram os livros, mostrem o que eles têm e nós vamos decidir o que eles têm que tirar. Aí eu falei, mano, beleza, cara, você tá na universidade, a universidade é pra isso mesmo, é pra ser, entendeu? Pra você aprender. Mas tem uma hora, cara, que, tipo, chega, vai, chega, acabou. Você já aprendeu o curso como manifestar, como fazer greve? Beleza, agora vamos voltar pra vida real, que o bagulho é mais embaixo. Mas enfim. Tem que fazer na faculdade, porque eu continuo meu protesto, que eu fui pra França, fui em Paris, fiquei esperando um protesto, só queria um Decepcionado, né? Decepcionado. Cara, na frente do parlamento, na frente da porra, não vi um protesto. Fica a minha crítica à França, que vendeu imagem errada pra mim. Decepcionou, mano. Nesse sentido aí, realmente decepcionou. Triste. É tipo ir pro Brasil e não comer feijoada, cara. A França não vi um protesto, um carro tocando fogo, nada. Triste. E a Hidro-Quebec desenvolverá um parque eólico de grande escala para atender crescente demanda de energia. A Hidro-Quebec anunciou que começará a construir e operar parques eólicos, atividades que antes era reservada ao setor privado. A empresa planeja adicionar 10 mil megawatts de nova capacidade eólica à sua rede até 2035, em colaboração com as primeiras nações e os municípios. Isso permitirá a economia de mais de 20% de ajuda a manter as tarifas dos quebequenses mais baixas e competitivas. A empresa se tornará a principal contratante e acionista do projeto eólico acima de 1.000 megawatts em colaboração com comunidades locais. A empresa enfatiza que a aceitação social é importante para esses aspectos, que continuará a trabalhar com os desenvolvedores privados e projetos menores. Já passou do tempo, né? Porque a questão de energia eólica aqui, o Quebec está muito, mas muito atrás, infelizmente. E para fechar Quebec, só queria dar duas, assim, porque o Quebec é nós, velho. Só tenho duas aqui, porque, mano, eu vou te falar, mano, eu às vezes fico me perguntando como é possível. A primeira, teve uma professora da escola, eu vi na rádio isso daí, então eu não tenho um link, escutei na rádio, o cara tava explicando, a professora não quis identificar a escola para não dar problema, então o que aconteceu? Tem uma escola. Aí a professora começou um curso com os alunos e falou assim, mano, vamos cuidar de um papagaio. E vamos lá, nós estamos cuidando do papagaio na casa dela, tirando foto, mostrando. Aí a papagaia, que essas crianças estão lá vendo, acompanhando, fez o quê? Botou os ovinhos. Depois do ovinho, nasceu os papagainhos. E aí a professora chegou e falou, então, agora que os papagaios estão maiores, eu queria levar para a escola dentro de uma gaiola para mostrar para os alunos. Só que aí, não é que vai fazer? Não. Como aqui tudo é muito sensível, a gente tem medo de ter medo de ter medo. O cara chega, ela falou assim, para não dar problema, eu teve que fazer um formulário, mandar para todos os pais, para os pais permitirem que os filhos possam ver. E se um pai falar não, acabou o exercício. Então, quer dizer, aqui, cara, é o Bravo campeão. Então, assim, a professora tem uma ideia super legal. A escola falou, mas sabe como que é? Tem uns pais que são mala, vai que né? Então, antes prepara um formulário. E cada pai tem que ir lá escrever. A fulanita, autorizo meu filho ver o papagainho, porque eu tô de acordo. Mano, é fora do sério pra vocês verem o nível de idiotice que existe aqui. E um outro que tem nível 1000, cara, esse aí acho que passou do nível Bravo campeão. Por quê? Porque aqui tem o que a gente chama os CIS, né? Que são lá no Côte Norte, lá bem em cima, lá em cima, como todo mundo sabe, tá com problema de falta de pessoal, tal. E nesses CS, que são centros de que as pessoas ficam lá mais velhas, que são para pessoas idosas. Então, são pessoas idosas que estão fragilizadas. E aí, o que aconteceu? A Rádio Canadá recebeu o conteúdo de uma carta, velho, que estava ameaçando de maneira jurídica para facilitar a expulsão dos pacientes, mano, da unidade que estava em excesso lá no hospital do Leroy, em Bécomo. Ou seja, eles pegaram a medida, eles falam que não usaram porque não teve tempo, que caiu na rádio, porque os caras queriam fazer o quê? Os caras chegaram e meteram uma carta, falando assim, se você está ocupando uma cama aqui, na unidade que está debordando, tá muita gente no hospital, você vai ser transferido para o CHSLD. Então aí você pega uma pessoa idosa, você tá falando de velho, mano, vamos falar coisa clara aqui, você tá falando de um velho que já tá zoado, aí você fala assim,
ó, teu marido, madame, ele tá muito zoado e nós vamos transferir ele. Eu não quero que transfira meu marido daqui 50 km. Ah, não? Aí os caras escreveram uma carta ainda falando só, se você não sair imediatamente da unité que tá transbordando, nós não temos outra, tá escrito na carta, não temos outra opção de aplicar uma penalidade que é prevista, e ou seja, nós vamos faturar os dias de ocupação não autorizados da sua presença na urgência. Velho, os caras ameaçaram os caras. Mano, aí essa carta, lógico, né, mano? Foi para onde? Na mídia. Aí todo mundo, ninguém mais sabe. Não era isso. Não, que a gente não usou a carta. Sabe que aí a chefe do CIS lá, do CISS lá, o cara, aí todas. Não, mas vem na entrevista. Você não teve o culhão. Porque não foi um moleque de 12 anos que entrou no chat GPT e digitou isso. Foi lá, os diretores, todo mundo tinha. Não, vamos fazer, vamos. Alguém chegou. Não, claro, tem tudo certo. Os burocratas lá, os top fonfon falaram, não, claro, né, meu? A gente tem que dar de acordo, porque realmente tem que cobrar a penalidade. Mas o cara é velho. O cara é velho, mano. O cara é velho. Só porque é velho não vai pagar? O cara é velho, vai pagar mais ainda, porque tá mais velho, dá mais trabalho. Foram lá, velho, e soltaram. Aí a carta caiu na mídia. Mano, é silêncio na rádio. Ninguém fala nada. Ninguém dá entrevista. Aí todo mundo quer saber. Aí os caras mandaram uma notinha. Não, mas eu quero saber que não foi utilizado. Não foi utilizado porque não deu tempo, velho. Porque, cara, senão os caras iam usar. Só que quem que foi? Tu parece que sabe quem foi. É isso que eu acho que no Quebec eu acho engraçado. Ninguém é imputável de nada. Ninguém sabe quem foi, quem escreveu, o que vai acontecer com a pessoa que escreveu. Mano, eu tô falando, se é no privado, mano, o cara faz uma melantice dessa, mano, cabeças iriam rolar. Mas agora no público, vamos ver se acalma aí, deixa o pessoal acalmar, fala que a gente não usa. Mas enfim, os caras ameaçaram de expulsar os velhinhos de maneira jurídica. Imagina você tá lá, teu pai, mano, tá lá só o pó da rabiola, só o fio da gaita. Aí fala assim, não, vai ter que mandar, o hospital daqui tá cheio, tem que mandar ele pro... Não, mas pô, vai transferir meu pai 50 km daqui, então... Não, eu não vou, não quero. Ah, não quer? Então tá bom, nós vamos te meter o jurídico nas suas costas. Oi? Que? Pardon? Mano, é o Quebec City, mano. Esse é campeão nível top, velho. Nossa, esse foi o Ultimate Comitê. Caraca, bicho. Ó, concurso, né? De novo. Pô, mano, isso aí eu vou te falar. Se a gente começar a fazer uma auditoria que a gente vai ver de cada 10 Bravo Champion, 9 estão caindo no Quebec. Quebec é nosso, mano. E assim a gente fecha a notícia de Ontário e Quebec e a gente segue pro nosso último bloco com Newfoundland e Labrador, Príncipe Edward Island, New Brunswick e Nova Scotia. As belas províncias do Atlântico. Segura aí que a gente já volta. Newfoundland and Labrador. Come home. Newfoundland e Labrador. Quero conhecer esse lugar ainda. Preciso ir lá. Mas a primeira notícia me diz uma das razões que eu preciso conhecer esse lugar, porque deve ser muito pitoresco, né? Porque um homem foi preso por dirigir bêbado 2 vezes durante a noite em St. John's. Um homem de 23 anos foi preso 2 vezes por dirigir embriagado nas primeiras horas da manhã da segunda-feira. A polícia o encontrou dirigindo com nível de álcool no sangue acima do permitido e também recebeu uma multa por ter bebidas alcoólicas abertas no veículo. Poucas horas depois, ele foi preso novamente por dirigir embriagado e por assédio criminal. Ele também recebeu uma multa por dirigir com a carteira suspensa. A polícia deteve para comparecer no tribunal na manhã seguinte. Eu não vou dar o Bravo Champion, porque esse me lembra muito interior. Esse aí, mano, esse merece Havaiana de pau, cara. Esse aí merece apanhar de Havaiana. De novo você, mano, vem aqui. Agora tu vai pegar, tu vai conhecer a Havaiana de pau. Vem cá, tu vai apanhar até... Esse aí tem que... Ah! Eu posso dar uma de Quebec que eu esqueci? Eu esqueci uma de Quebec. Manda aí. Mano, Quebec é nós, velho. Eu lembrei agora. Imagina você é um produtor lá, né, mano? Você tem suas vacas. Você tem lá, até lá suas vaquinhas no pasto lá. O cara foi no outro dia de manhã lá, mano. Roubaram as vacas do cara, mano. 75 vacas, mano. 75 vacas roubaram do cara. O cara falou, pô, mano, aí zoou, né, velho?
Os caras chegaram e levaram todas as vacas do cara e, tipo assim, o cara falou, pô, tô aqui. Não, Quebec tá ficando zoado, mano. E é um negócio que a polícia falou, mas isso foi super organizado, que não tem como você chegar. Aí o cara falou, tinha marca de trator, os caras quebraram a cerca. Aí o cara tava lá, pô, mano, minhas vacas, velho, tudo, tipo, mano. Enfim, mano, Quebec o negócio tá ficando feio, mano. Mas o cachaceiro também tá zoado. O cachaceiro tá muito bom. Mas continue aí na província da água. Então, a estação de televisão de Terra Nova foi atingida por ataque de ransomware e violação de dados. A empresa por trás da estação de televisão independente NTV em Newfoundland e Labrador foi vítima de um ataque cibernético. A empresa confirmou que os invasores acessaram partes dos seus sistemas e ameaçam publicar dados online. O grupo responsável pelo ataque, Play Ransomware, afirma ter roubado informações privadas, incluindo orçamentos e documentos de clientes da NTV. Um analista de segurança cibernética aconselha a empresa a levar as ameaças a sério, mas não pagar o resgate, a menos que seja a única opção para restaurar os dados. Entendeu? Bem claro, entendeu? Eu aconselho você não pagar, mas, né? O negócio tá ficando louco, esse negócio de ransomware, mano. Tá louco, velho. Todo que é lugar agora, pô. É escola, é biblioteca, hospital. Inclusive dos hospitais, os caras que fizeram no hospital vão morrer tudo, vão pro inferno. Prince Edward Island, o Espírito Santo canadense. E agora, chegamos no Espírito Santo canadense. Quem foi? Eu acho que foi o Josias que falou no Twitter lá. Eu repostei uma thread lá no Twitter. Tinha cara explicando o porquê das frases nas placas do Canadá, né? Aí o Josias foi e respondeu assim, já sabemos qual que deve ser de Príncipe Eduardo Island, que é o Espírito Santo canadense. Então, falando aqui de PEI, manifestantes da imigração exigem cuidados médicos enquanto a greve de fome continua em Charlottetown. Protestantes da imigração em PEI estão se recusando a comer e beber há um dia. Eles estão acampados na frente do prédio do governo provincial de Charlottetown, exigindo que o governo reverta as mudanças recentes no programa de nomeação provincial. Alguns estão em greve de fome há dias e pararam de beber líquidos na terça-feira à noite. Os protestantes incluem trabalhadores estrangeiros que temem ter que deixar o país enquanto seus vistos de trabalho expirarem. O governo provincial anunciou que vai reduzir o número de trabalhadores indicados para residência permanente esse ano, o que vai afetar principalmente trabalhadores na área de hospitalidade. Paramédicos foram chamados para cuidar de alguns dos protestantes que passaram mal. Um parlamentar expressou seu apoio aos trabalhadores e criticou o governo por não dar tempo suficiente para eles se ajustarem às mudanças. Os protestantes prometem continuar com a greve de fome até que suas demandas sejam atendidas. Eita boi, cara. Tá, juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, mano. New Brunswick, peu un place. Être, ici on le peut. Um defensor dos direitos dos migrantes diz que relatório do Senado poderia ter ido mais longe. Um relatório recente do Senado abordou a situação dos trabalhadores migrantes em New Brunswick e Príncipe Edward Island, fazendo recomendações para corrigir o programa federal. O relatório intitulado Agir Agora, Solução para o Trabalho Temporário Imigrante no Canadá, destaca a vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes nessas províncias, especialmente devido à falta de transporte público e o controle total dos empregadores sobre suas vidas. O relatório também recomenda a criação de um comissário para trabalhadores migrantes e a eliminação dos vistos de trabalho vinculados a um único empregador, em favor de vistos específicos para regiões ou setores. No entanto, alguns defensores argumentam que a única solução para acabar com a exploração dos trabalhadores migrantes é conceder-lhes residências permanentes ao chegarem ao país. O relatório também destaca a complexidade do programa de trabalhadores temporários e o impacto negativo que ele pode ter tanto nos trabalhadores quanto nos empregadores. Agora o governo tem 120 dias para responder o relatório e tomar algumas medidas. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. Chegamos na última província do nosso girão, que é aqui na bela Nova Escócia, onde eu preciso para Nova Escócia esse ano, porque depois dessa notícia,
Os preços da lagosta estão caindo à medida que caixas de crustáceos se acumulam nos portos de Cap-Breton. Caixas de lagostas estão sendo armazenadas em grandes flotilhas em alguns dos portos de Cap-Breton devido a um excesso dos crustáceos. Alguns compradores de frutos do mar pararam de comprar e outros estão implementando limites diários. Os pescadores estão preocupados com os baixos preços e atribuem o excesso a uma queda da demanda da China. Contudo, outros acreditam que isso é uma situação temporária e um sinal bem sucedido dos esforços de conservação. Os pescadores pescar lagostas, as áreas de pesca de lagostas foram recentemente abertas e recordes de pescas foram reportados. Alguns compradores que têm locais de armazenamento, mas outros estão armazenando as lagostas em caixas no porto, o que coloca em risco a própria saúde e dos animais. A expectativa é que a situação melhore nas próximas semanas. Partiu Nova Escócia, vou comer lagosta, né? E a Nova Escócia facilita suas qualificações de subsídios para cuidados infantis. O governo da Nova Escócia anunciou mudanças em seu programa de subsídio de creche que ajudarão mais famílias. A partir de agora, a elegibilidade dependerá apenas de uma renda anual de até $70.000 por ano, sem levar em conta os ativos como poupança. O subsídio cobre parte dos gastos como creche para crianças de até 12 anos de famílias elegíveis. A ministra da Educação e Desenvolvimento Infantil da província Beck Durham afirmou que a mudança abrirá o programa para mais famílias, que o processo de inscrição será mais rápido e simples, com a transição para um sistema online. O orçamento anual do programa é de $25,8 milhões e atualmente apoia 4 mil famílias de 5 mil crianças. Outras notícias importantes incluem um apelo contra o acampamento controverso na Scott Bay, o fim de uma batalha fiscal envolvendo um campo de golfe exclusivo em Chelsea e a morte de um bebê de um acidente com um ATV perto de New Ross. As recomendações de descontos generosos de energia de família de baixa renda na Nova Escócia afetada por incêndio. Então, ou seja, a Nova Escócia quer ser o novo Quebec, né, mano? O novo Quebec. Facilitar as paradas aí pra galera. Isso aí é bela Nova Escócia, vai ser daqui a pouco, né? Je me souviens. Je me souviens. Ai. E assim a gente fecha nosso bloco de notícias pelo país e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Não, Cabana Sugar Shack, você sabe, é doce. E doce você lembra da Brazilian Pastries. E a Brazilian Pastries é essa empresa brasileira aqui de Orwa que é responsável por fazer esses docinhos e quitutes brasileiros que todo mundo adora. Esses brigadeiros, cajuzinhos e dois amores. Por sinal, eu tô começando a ficar com vontade de comer um brigadeiro, cajuzinho, dois amores, que é um louco. Vou ter que ligar na Brazilian Pastries. E se você for que nem eu, não deixe de entrar em contato com eles. Conheça o trabalho deles no @Brazilian Pastries no Instagram ou acesse o site www.brasilianpastries.com para fazer o seu pedido online. E se você usar o código de desconto Canadá agora 5 nas suas compras acima de $50, você ainda leva 5% de desconto. Então não perca tempo, vá lá e conheça a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual as suas boas da semana? Então, cara, eu tenho uma série agora no Netflix, tem uma série que estão diminuindo os episódios, né? Agora tem 3 episódios, enfim, essas séries relâmpago. Eu assisti algumas que eu achei bem legal. A primeira foi o Gary Gott, pra quem não viu, cara, esse cara é um mafioso dos anos 70, e mostra bem como... Só que ele era um mafioso enquanto toda a máfia, mano, quer se manter secreta, obscura, assim... O cara, mano, era um mafioso tipo influencer, mano. O cara é um comédia
entendeu? Ele gostava das câmeras, ele gostava dos holofotes, ele gostava de assim, vem me pegar, ele é tipo do cara que tô aqui, vem me pegar. Muito legal, explica um pouco como era Nova York nos anos 80, quem acha que acha que é só glamour e alegria, conta muito essa história pesada da criminalidade, da máfia que estava implantada em Nova York. Então, uma série rapidinha, Gary Got, muito interessante. Tem a outra, uma série da França, que é The Billionaire, The Butler and the Boyfriend, que é uma série que fala sobre a dona da L'Oréal, que a L'Oréal é a herdeira da L'Oréal, uma das mulheres mais ricas do mundo, e aí mostra como que uma mulher que tinha tudo, mas ao mesmo tempo era sozinha, encontrou num fotógrafo ali uma válvula de escape, e ela dava presente, o cara acabou levando mais de 1 bilhão de euros dela, assim, na boa, sem fazer esforço. Então, aí conta toda a história, quando a filha dela viu, e aí a filha dela chegou e falou, não, vou ter que colocar minha mãe sob custódia para tentar controlar isso daí. Muito interessante, a série em francesa, conta muito bem a história dessa dona da L'Oréal e a filha dela tentando que a mãe não destrua todo o dinheiro da família. E o mais interessante é que a maneira que ela descobriu foi que um dos mordomos, quando viu que o cara era malandrão, toda vez que ele levava o chazinho da tarde lá, ele meteu um microfone, um gravador para gravar as conversas. Então ele consegue gravar toda a conversa. Só que enquanto quando as conversas foram reveladas na mídia, interessante que todo mundo estava se concentrando no cara que estava que estava manipulando a tiazinha, acabou se descobrindo, velho, um drama político, cara, como vários políticos da França, o Sarkozy era envolvido em pegar dinheiro. Então, assim, o negócio toma uma outra dimensão política muito interessante. Então, e o último que eu assisti foi o The Antisocial Network, que fala um pouco da história dessa molecada que era do Anonymous lá, que como que esse movimento acabou se tornando uma dor de cabeça para muitos jovens que acham que não existe leis nas redes sociais. Então, se você é desse cara ativista, doidão, que acha que vai acabar ali, pá, não sei o que, a consequência é bem pesada de entrar nesse mundinho aí. Muito bem. Cara, eu vou reforçar uma dica que eu disse, que eu dei algumas semanas, que é a porra da série Evil, que eu tô assistindo. Cara, tá muito boa. Eu descobri que tá indo pra última temporada agora, a série não acabou ainda. Eu tô na segunda temporada. Eles fizeram um episódio onde eles tiveram que investigar um caso num mosteiro onde os monges fizeram um voto de silêncio. Cara, o episódio inteiro foi quase todo em silêncio. Eu fiquei apaixonado pelo episódio só por causa disso. Eu falei, que maravilha, cara, muito bom. E aquela tensão toda se crescendo durante o episódio, muito massa, muito massa. Uma outra dica que eu quero reforçar também, eu acho que eu já dei uma outra vez, mas eu consegui terminar de assistir a temporada de X-Men 97 e foi muito massa. Foi massa pra cacete. Eu protesto. Muito massa. O último episódio valeu todo o tralalá dos outros episódios. Valeu, foi maravilhoso. Teve tudo que eu queria. Teve Cable, teve Viagem no Tempo, teve Apocalipse, raio do parto, assim. É isso que eu queria ver. Só não teve a Era do Apocalipse, que eu fico esperando ansiosamente pra ter a Era do Apocalipse. Vai ter, né? Vai ter. Tenho esperança, tenho muita esperança. E a minha terceira dica é um joguinho que eu comecei a jogar, é velho já, mas é muito bom se você não jogou. Assassin's Creed Origins. Eu sou um idiota por a série Assassin's Creed, mas essa Origins, cara, isso mudou minha vida. Eu tô viciado, mas sem controle da minha vida com essa porra desse jogo. Você, cara, andar no deserto do Egito e visitar aqueles lugares, ver... Nossa, os caras fizeram um trabalho desgraçado, cara. Eu sou louco por Assassin's Creed porque eu adoro a ambientação, né? Apesar de que a questão da escala não seja perfeita, mas eu adoro a ambientação dos jogos. Toda a história, toda a recriação das coisas ali é muito massa. E eu adoro ficar lendo as historinhas no meio do caminho. Você me contando jornais e tal. Eu sou louco, eu passo, 60 horas jogando um jogo de 10 horas. E esse Origins está explodindo minha cabeça. Tá maravilhoso, cara. Então você curte a história do Egito, você curte esse período dos gregos, dos romanos interagindo com o Egito, cara, joga esse jogo. Você vai se deliciar. É maravilhoso. Não sei porque eu não joguei isso antes. Fica aí. E como sempre a gente deixa aquela dica, né? Aquela dica que mais é uma obrigação, na verdade, que é doe sangue.
Você sabe que doar sangue é uma obrigação de todo mundo. Tem muita gente que precisa de sangue. Sangue é uma commodity, não é uma commodity, cara. Isso é um item necessário e ele tem prazo de expiração. Então é sempre bom que a gente fique fazendo isso com frequência. Então, se você estiver no Canadá, procure o blood.ca. Tem todas as informações sobre onde, quando e como você pode fazer doação. No Brasil, você pode ir em hemocentros, em qualquer outro lugar, hospitais, clínicas também fazer doação. Nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, vai ter no mínimo uma cruz vermelha, onde você pode buscar fazer doação. Então, faça esse dever, faça essa obrigação, vai, doe sangue, ajude quem está precisando e transforme isso num hábito, porque você não precisa doar uma vez só, você pode doar a vida inteira. Você vai estar, a quantidade de pessoas que você salva com isso é indescritível. E o Bravo Champion dessa semana, de novo, vai ao concurso pro Quebec, porque não tem como combater o Quebec. Os caras postando os idosos velhinhos do hospital, cara, pra falar, ainda ficar fazendo cara, não dá, assim não dá. E não tem good vibes essa semana, porque essa semana foi muito dark. Não tem good vibes essa semana. Lembrando, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, Instagram, Facebook, Twitter, tudo com o nome de @Canadá_agora, ou no bom e velho e-mail, contato@canadagora.com. Isso você consegue nos escutar no Spotify, no YouTube, nosso youtube.com/canadagora, ou direto no nosso site, que é o canadagora.com, onde você também consegue ver toda a descrição das notícias que você viu neste programa. E lembrando também, se você quiser nos apoiar, a gente tem o nosso Patreon e o nosso Apoia-se, patreon.com/canadagora, apoia.se/canadagora. Você pode nos ajudar de maneira recorrente ou de maneira esporádica. A gente sempre vai agradecer muito a sua participação e de todos os outros que nos apoiam. Lembrando de novo que não tem programa semana que vem, porque eu estou desaparecendo, merecidas uma semana, 4 dias de férias. Mereci 4 dias de férias, depois de 2 anos sem nada. Vou tentar aproveitar um pouco. Então, aproveitem vocês também, porque aparentemente vai ficar calor. É isso aí. Você também fique em paz, seu pé. Alright. No problema. Então, pessoas, uma excelente semana. Excelentes semanas para todo mundo. E a gente se vê no programa 100 daqui a 2 semanas. Valeu! Um abraço! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.